Boa noite, tudo bem? Nós vamos gravar mais um vídeo trazendo aqui a nossa proposta original, que seria trazer as pessoas para a reflexão fora daquilo que é convencional, da forma que é pregado para nós a Bíblia, trazendo sim fatos, da forma que é narrado na Bíblia, abertamente para a nossa compreensão. Então, antes de começarmos aqui trazer aqui o nosso tema, gostaria de fazer uma oração. Boa noite, Evelyn. Boa noite. Boa noite a todos. Oremos. Pai nosso que estás no céu, em nome de Jesus, nós declaramos aqui publicamente que só Tu és o Deus onisciente, onipresente, onipotente. No Senhor Deus tudo começa, tudo se encerra. Te pedimos, vai nos lares, ó Deus, nesse momento, que estão enlutados, em conflito, mães e pais com seus filhos no mundo do crime. Vai nas cadeias, nas prisões, nos hospitais, aonde tem alguém necessitado nesse momento, precisando do pão de cada dia, supre todas as necessidades, porque está escrito na Tua palavra que devemos orar por todo homem na terra. Nós te pedimos em nome de Jesus, que nos dê a guia e a direção do Teu Espírito Santo. Amém. Então, o tema que eu queria trazer para vocês aqui hoje seria a vida, ou seja, melhor, o nascimento de Moisés. Uma coisa que me chama muita atenção, que eu sempre falei aqui, é como que a Bíblia ela tem muito sangue, muito derramamento de sangue, inclusive de crianças. E uma coisa que me chamou sempre a atenção, entre outras passagens, foi o nascimento de Moisés. Como eu já disse em vídeos anteriores, que a nossa intenção nunca foi que você apartasse da igreja, da sua comunidade evangélica, ou a igreja que você frequenta, ou a comunidade que você frequenta, independentemente do que você é, se é evangélico, se você não é evangélico, espírita, ateu, católico, budista, para mim não interessa. Como nós conhecemos a Bíblia, eu gostaria de trazer você um pouco para fora da caixinha. Por exemplo, no nascimento de Moisés. Moisés, todos nós conhecemos a história de Moisés, que depois que Faraó, que era muito amigo de José, ele morreu, então entrou outro Faraó no lugar, e ele não conhecia José do Egito, Então, como ele não conhecia, ele viu a prosperidade, o crescimento em números do povo hebreu, ele teve uma preocupação muito grande de que, como crescia em números o povo hebreu, se uma hora tivesse uma revolta, uma revolução, uma guerra, eles poderiam perder por causa do número crescente do povo hebreu. Eles eram muito prósperos na área de fertilidade. O que ele mandou fazer então? Ele mandou matar as crianças recém-nascidas. Por que ele mandou matar? Porque ele já havia feito um pedido para as parteiras para que elas matassem todas as crianças que nascessem do sexo masculino e deixassem viver do sexo feminino. Todos nós conhecemos a história como foi, Então chegou uma hora que ele percebeu, alguém falou que realmente isso não estava acontecendo. Então o que ele fez? Mandou matar as crianças. Alguns estimam que mataram mais ou menos umas 20 crianças no nascimento de Moisés. Para mim não interessa se morreu 20, se morreu uma. O que interessa é que morreu. E mandou jogar as crianças no rio, para que elas morressem afogadas. Como todos nós conhecemos a história, que Joquebede mandou ela construir um cesto de vime, e betumou, colocou Moisés dentro, colocou na água, a filha de Faraó achou, enfim, todos nós sabemos que no final a própria mãe de Moisés criou ele e foi paga pela filha de Faraó para que ela fizesse esse trabalho de criar o seu próprio filho, Todos nós conhecemos a história. Mas o que me chama muita atenção são dois fatos curiosos, quando Moisés nasceu. Primeiro, Moisés nasceu porque as crianças foram mortas afogadas e a mãe de Moisés conseguiu esconder ele durante 3 meses e não conseguiram achar ele.
Como que a mãe vai esconder uma criança recém-nascida, né? Porque criança recém-nascida normalmente chora. Chora porque quer mamar, chora porque sente dor, enfim. Mas ela escondeu ele durante 3 meses, não conseguiram achar Moisés. E por causa disso, como eu disse antes, não importa a quantidade, morreram afogadas, estimam aí 20 crianças mais ou menos. Isso me chama a atenção, esses 2 fatos, né? Do afogamento das crianças e da mãe ter conseguido esconder. Além do fato da própria mãe ter criado ele, e ele cresceu, foi criado pela própria mãe até uma certa idade, e recebendo um salário pelo trabalho que ela estava prestando, assim no entendimento da filha de Faraó. Depois do crescimento de Faraó, todos nós conhecemos da escravidão muito agressiva do povo hebreu dentro do Egito, né? E quanto mais o Faraó impunha serviço, né, braçal, forçado, pesado do povo hebreu, mais eles cresciam em número, né? E chegou um ponto que todos nós conhecemos a história que Moisés, ele um dia viu, porque apesar de trabalhar o trabalho braçal, forçado, né, como escravos ali na terra do Egito, o povo hebreu sofria muito, né, porque eles sofriam açoites, quando eles não conseguiam produzir aquilo que os soldados esperavam que produzissem. Então, quando ele viu um dia um soldado ele maltratar um hebreu, Moisés matou o soldado. Ele matou o soldado, enterrou o corpo dele, porque ele sabia que ele poderia sofrer sanções por aquilo que havia acontecido. Mas ele conseguiu esconder o corpo. Mas depois o crime veio à tona, quando Faraó ficou sabendo do acontecido, do fato, então ele começou a perseguir Moisés. E Moisés teve que então fugir do Egito, a ponto que nós sabemos que ele foi perseguido por muito tempo, mas indo para o deserto não conseguiram achar ele. Até que, então, um dia Deus manifestou para ele na sarça de fogo ardente. Então isso me chama muita atenção, porque a Bíblia não esconde o fato. E nós podemos falar então que o que me chamou a atenção no nascimento dele, na morte das crianças. Deus sabe o que fazer e nós não temos o que falar, nós não temos o que contradizer e muito menos contrapor. Mas a Bíblia não esconde. Mas o que me chama a atenção é que, de forma convencional, a romantização desses fatos, de que Moisés, para que fosse Deus livrasse Moisés da morte, foram sacrificadas, afogadas, estima aí umas 20 crianças. E que depois dele grande, depois de Moisés crescido, dentro do Egito, conhecendo o que era o Egito, né? E ele viu um dos seus sendo maltratado, ele também matou. Ele matou o soldado, escondeu o corpo, a ponto de que ele pensaria talvez que ele nunca fosse descoberto o crime. Mas o crime veio à tona e para ele viver, ele teve que fugir. Isso tudo era plano de Deus? Sim, mas a Bíblia não esconde os fatos. Porque Deus sabia que depois mandaria ele dentro do Egito, porque ele conhecia todo o Egito, a cultura egípcia, a questão política, econômica, enfim, os problemas sociais, ele conhecia tudo do Egito, porque ele foi criado dentro do palácio do rei. Então Deus precisaria dele para voltar lá, para poder tirar o povo cativo do Egito. Então, o que eu queria trazer você para fora da caixinha é que quando for falar a respeito de Moisés, tem que ver um todo, não aquilo que a gente quer entender que aconteceu, é realmente entender o que aconteceu de fato. E a Bíblia não esconde isso. A Bíblia, ela conta os fatos abertamente para que todos entendam da forma que ele nasceu, da forma que ele cresceu, da forma que Deus usou dele para poder tirar o povo do Egito e até a morte de Moisés também. Então eu queria trazer para vocês aqui hoje, né, esse tema. E o que eu queria chamar a sua atenção nesse caso é o seguinte: não importa o que aconteceu no nascimento, no percurso da sua vida até hoje, não importa. Você tem que entender, eu entendo, e gostaria que você entendesse, é que Deus tem um propósito na vida de cada um, independentemente do que acontece.
Porque às vezes acontecem as coisas conosco e nós ficamos perturbados, né? Nós ficamos sem entender o porquê. Ah, por que isso acontece só comigo? Ah, por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Não importa. Se você acreditar que tudo tem um propósito de Deus, você consegue superar os problemas. E lá na frente você vai entender o que aconteceu, por que acontece e por que vai acontecer certas coisas conosco. Porque quem diria, né, que Deus precisaria, então, deixar que isso tudo acontecesse para que um dia ele usasse Moisés para tirar o seu povo cativo lá do Egito. Então, o que acontece conosco, pode ter certeza, há um propósito, e um propósito grande na vida de cada um de nós. Então, eu gostaria de trazer você para essa reflexão hoje, aqui nesse momento. Se você gostou do nosso tema, se você gostou desse vídeo, você dá um like. Se você não gostou, dê um dislike. Mas então, ajuda-nos a compartilhar esse vídeo, né? Aperte o sininho de notificação para que você receba mais notificação dos próximos vídeos. E nós vamos continuar nessa luta, trazendo os vídeos para poder estimular você a pensar de forma diferente e trazer você para fora da caixinha. Beleza? Muito obrigado. Boa noite, Evelyn. Boa noite. Boa noite a todos e até o próximo vídeo. Tamo junto. Faz o que Jesus falou na Galileia. Fique esperto e não bobeia.